Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as bombas de deslocamento positivo, começar a falar, né? E a primeira que nós vamos falar é a bomba de lóbulos, como funciona a bomba de lóbulos. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você tem sido ajudado pelos nossos vídeos e quer nos ajudar, você consegue através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal, que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do vídeo de hoje. Uma pergunta bastante recorrente é quando a gente fala de bombas centrífugas, né, um dos vídeos que nós falamos sobre isso anterior, fez uns 5 ou 6 vídeos aí sobre bomba centrífuga, o pessoal pergunta se, por exemplo, eu tiver uma bomba em paralelo, se vai ter a mesma coisa que a gente explica lá na bomba centrífuga. Não. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o comportamento de uma bomba centrífuga é totalmente diferente de uma bomba de deslocamento positivo. Quando eu falo totalmente, é totalmente mesmo. A gente vai explicar alguns detalhes na sequência, né? Então, se você está acostumado com bomba centrífuga e vai trabalhar com qualquer outro tipo de bomba de deslocamento positivo, saiba que você não tem parâmetro nenhum. A bomba centrífuga não é parâmetro para a bomba de deslocamento positivo. O contrário também, se você tem experiência com bomba de deslocamento positivo e vai trabalhar com bomba centrífuga, você também não tem parâmetro nenhum, porque o comportamento é bem diferente, como eu estou ressaltando aqui, né? Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. O que seria a bomba de lóbulo? Bomba de lóbulos, ela é dotada, né, de dois componentes que são chamados os lóbulos, né? Nesse caso aqui, a gente tem um lóbulo de 3 pontas, né, um lóbulo triplo. Ele poderia ser só duas, né? Então ele é circular aqui. Circular não, ele é compridão, assim, né? 2 pontas. Nesse exemplo aqui eu tenho 3. Existem bombas no mercado que pode ter 4 pontas. Existem vantagens e desvantagens nessa construção. Uma delas, né, que a gente pode ressaltar, quanto menos pontas você tiver, maior vai ser a pulsação aqui da pressão. Quanto mais, né, mais lóbulos você tiver, menor essa pulsação. Seria o primeiro ponto. É uma bomba mais suave, digamos assim. Só que nem tudo nem tudo é vantagem, né? A desvantagem é que nem você pode ver aqui na imagem, você tem essas bombas de lóbulos, elas podem ser utilizadas para transporte de produtos que tenham particulados, e aqui tá umas bolinhas vermelhas, e essas bolinhas vermelhas como se fossem essas frutas vermelhas que a gente pega no iogurte, sei lá, em alguma coisa assim, que ele quer transportar sem danificar essas bolinhas. Uma bomba centrífuga danificaria, né? Não dá. A bomba centrífuga ela causa cisalhamento do fluido, né? Que é um outro ponto importante também em relação à diferença, né? A bomba centrífuga é mais bruta. Ela vai literalmente como se fosse um liquidificador, né? Ele vai misturar realmente os produtos. E dependendo do produto, isso não é aceitável. Então o que acontece? A bomba de lóbulo ela tem, né, esse par, que pode ser 2, 3 ou 4, como a gente já comentou. E a principal diferença entre a bomba de lóbulo e uma bomba de engrenagens é que os lóbulos não se tocam. Embora pareça aqui, a folga é bem mínima, é com um espaçador assim de décimos, bem pequenininho, é a folga, mas um não toca no outro, né? Você tem um sistema atrás de engrenagens que fazem elas trabalharem, né, de forma sincronizada. Durante a montagem, você coloca o espaçador próprio aqui, aí você, entre aspas, encosta um no outro, mas com esse espaçador no meio, aí que você vai apertar as partes de trás lá e vai manter esses lobos na posição que ele está trabalhando aí, né? Então, o que, que acontece? O produto, como é que ele é bombeado? Ele é bombeado aqui empurrando, né? As bombas de deslocamento positivo, ela meio que empurra, né? O produto vem para a sucção. Normalmente essas bombas, elas são afogadas, mas elas podem trabalhar não afogadas também. Quando ela é afogada, significa que a bomba está abaixo do nível do reservatório. Então, o que, que acontece, né? À medida que o produto entra aqui na frente do lobo, ele vai empurrando para frente. E um ponto importante, né? Vou até ficar grande aqui para vocês, né, entenderem. Um ponto importante que é a diferença também entre uma bomba centrífuga e uma bomba de deslocamento positivo é que a bomba de deslocamento positivo ela não gera pressão, diferentemente da bomba centrífuga. Se você fecha o registro de descarga de uma bomba centrífuga, você vai ter vazão zero e pressão máxima. A gente explicou isso em vídeos anteriores sobre bomba centrífuga. Dá uma olhada lá se você tiver interesse.
Já a bomba de deslocamento positivo, se você não tiver nada restringindo, ela vai gerar um empurramento do produto sem aumentar a pressão. Ela gera vazão, né? Então, o aumento de pressão de uma bomba de deslocamento positivo acontece à medida que você vai restringindo o escoamento. Então, se você pegar, por exemplo, fizer um teste, né, botar uma bomba dessa numa bancada e ligar a bomba, ela vai dar uma pressãozinha de nada, vai empurrar o produto para frente e a pressão vai ser zero, né, se você colocar um manômetro. Mas à medida que você começa a fechar uma válvula de descarga, aí é como você está simulando, né, a obstrução, né, a dificuldade que você tem de bombear, né, que é as perdas de carga mais a altura geométrica de elevação, aí você começa a perceber a bomba aumentando a pressão. E aí ela chega a um certo patamar que ela aumenta, muda o ruído, inclusive, né? Então a bomba de deslocamento positivo ela não gera pressão. Se você pegar a bomba sem ter, né, sem ser na instalação, ligar ela e reclamar que a bomba não está pressurizando, você está reclamando errado, na verdade. Quando eu estava na assistência técnica, eu vi isso acontecendo algumas vezes, né? Então, à medida que a pressão vai, a dificuldade que você vai tendo na instalação, né, quanto mais longe for, quanto mais alto for, a perda de carga, etc., mais diferencial de pressão você vai ter, mais pressão você vai ter que ter na descarga da bomba para que você consiga produzir, né, ou empurrar a bomba. E por isso que a pressão vai subindo nesse sentido que eu acabei de explicar. E aí o que acontece? Baseado nisso também que eu acabei de falar, que é extremamente importante você ter uma válvula de alívio instalada numa instalação dessa. Porque, como eu acabei de falar, a pressão sobe com a restrição. Se alguém fecha uma válvula de uma descarga de uma bomba dessa, a pressão vai começar a subir, 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 até que alguma coisa vai romper. Vai ser a tubulação, vai ser a bomba, uma válvula, não sei. Alguma coisa vai abrir o bico. O que for mais fraco vai abrir o bico na instalação. Então, para evitar isso, né, as normas recomendam que você tenha uma válvula de segurança, ou uma válvula de alívio, que vai permitir você trabalhar, né, com o equipamento de forma segura. E eu já vi instalações, empresas importantes, multinacionais, etc., com bomba de deslocamento positivo sem válvula de segurança, né? Então, para você que é operador, para você que trabalha, né, diretamente ali junto com os equipamentos, se não tem válvula de segurança, enche o saco da galera, porque é extremamente importante. Se você estiver do lado e estourar, você pode ir para o saco também, né? Porque dependendo do estrago, vai ser grande. Voltando aqui para a apresentação, então o que vai acontecer, né? Como eu disse, né, vai empurrando. Por que eu expliquei essa questão da pressão? Porque o volume bombeado, né, a vazão que a bomba proporciona, está diretamente relacionado com a rotação. Só que existe um fenômeno nesses tipos de bombas rotativas que é chamado de slip. E o que é slip? O slip está relacionado com o rendimento volumétrico da bomba. E o que é rendimento volumétrico da bomba? É a vazão, que é a divisão, né, entre a vazão bombeada com a vazão que poderia ser bombeada. Então, uma parte da vazão que poderia ser bombeada não é, por conta de principalmente recirculação. Nas bombas de deslocamento positivo isso é chamado de slip. Então, no caso aqui desse exemplo, o que acontece? Uma parte do produto que está aqui, ele vai ser empurrado de volta para a sucção. Então, isso vai acontecer inevitavelmente. E acontece quanto maior for a pressão, né? Quanto mais restrições você tiver à esquerda, maior vai ser essa quantidade de produto que vai voltar para a sucção. E um outro ponto aqui que acontece é que a gente está mostrando aqui na parte de cima, que é melhor de ver, né? Você tem o produto sendo empurrado aqui. À medida que você começa a aumentar a pressão aqui, você gera uma contrapressão aqui nesse empurramento. Então o que acontece? Uma parte do produto ele vaza, ou seja, ele escorrega pela a folga entre o lóbulo e a carcaça. Essas folgas são muito pequenas, mas existem. Só que isso acontece, é visualizado até um determinado patamar de viscosidade. E quando a viscosidade ela é mais alta, o fluido vai ter dificuldade de passar por essas frestas, por essas folgas. Consequentemente, a vazão não é afetada pela pressão. Mas numa situação normal, de viscosidade, não normal, mas numa situação de viscosidade baixa,
a pressão pode afetar a vazão bombeada também. Não confundir as bombas de lóbulos com as bombas chamadas bombas de pistão circunferencial. Elas são bem parecidas no quesito de funcionamento, sincronização. Você não tem contato entre os pistões rotativos, mas embora, né, possa parecer um lóbulo, né, o lóbulo tem esse formato, então o formato é diferente aqui do componente. E além disso, os diferenciais de pressão que você trabalha nas bombas de pistão circunferencial é maior do que nas bombas de lóbulo. Então, por exemplo, as bombas de lóbulo elas vão trabalhar, pelo menos as que eu conheço, na casa aí de até 15 bar, 20 bar no máximo, que ela é projetada. Eu acabei de falar que se você, né, restringir aqui, a pressão vai subindo, etc. Mas essas bombas de lóbulo são projetadas para trabalhar nesse patamar. Enquanto, né, pode ser que existem bombas especiais, mas eu não conheço. Enquanto que as bombas de pistão circunferencial, elas vão trabalhar aí, são projetadas para trabalhar até os 100 bar de pressão. Então a diferença é bastante grande. Ela trabalha com 5 vezes mais, pelo menos do fabricante que eu trabalhei, né? Era assim. Eu nunca analisei todos os fabricantes, então não sei se isso é geral. Mas de um modo geral, as bombas de pistão circunferencial produzem pressões mais altas do que as bombas de lóbulo. E qual que é o comportamento principal, né? Quais são as propriedades principais das bombas de lóbulo? Primeiro, a pressão diferencial que ela proporciona e a vazão. E esses dois patamares a vazão, né, vai depender principalmente da rotação. A pressão, como eu disse, ela depende da dificuldade que o fluido tem de ser bombeado, né? Então, como eu disse, o que depende da vazão é a rotação do equipamento, né? Eu coloquei no plural aqui, mas eu acabei errando na hora de digitar. Então, você tem pressão, a pressão diferencial é o que a máxima que a bomba vai trabalhar, esse é um parâmetro que vem do equipamento, e a vazão, que vai depender da rotação de trabalho. É muito comum trabalhar com essas bombas com o inversor de frequência. O inversor de frequência ele acaba ajudando nessa questão aí de aumentar ou diminuir a vazão de acordo com a necessidade. E como que é uma curva característica de uma bomba dessa? Uma bomba aqui na verdade é parecido. Eu vou falar bombas de deslocamento positivo de eixo que são rotativas, né? As que são alternativas, elas vão ter um comportamento diferente, que a gente vai comentar isso num outro momento, mas as de equipamento, as que são como diz, opa, apertei errado aqui, as que são conforme, as que são rotativas, elas vão funcionar dessa maneira aqui. Então aqui a gente tem o ΔP, alguns fabricantes também colocam em termos de altura manométrica. Eu coloquei pressão diferencial aqui porque é o que é mais comum, mas pode ser também altura manométrica, que seria, né, o equivalente ao que a gente tem na bomba centrífuga. Então no gráfico Q por H, a gente vai ter o quê? A pressão, ela não depende da vazão, né? Ela não depende da rotação. Então a curva dessa bomba teórica vai ser uma curva assim, ó, uma reta. Ou seja, se ela está com, digamos que essa aqui seja a rotação, acho que você não está vendo, deixa eu só olhar aqui minha tela aqui. Digamos que essa curva aqui seja, opa, apertei errado. Digamos que seja 1750 RPM, essa curva vermelha que eu acabei de colocar aqui, né? Então, se você não alterar, como eu disse, a vazão depende diretamente da rotação do equipamento. Então, o que acontece? Se você tiver restrições no seu sistema, você vai demandar pressões maiores, né? Então, ela vai aumentando a pressão até o máximo que essa bomba aguenta. E aí, o máximo normalmente está relacionado com a sua capacidade de resistência mecânica mesmo à pressão. Bom, e a curva? Então essa vai ser a curva teórica, né? Então essa aqui seria a minha curva teórica sobre a curva da bomba, a curva da bomba. Então essa aqui seria a minha curva da bomba teórica. Mas como eu disse, existe o slip, que depende de um parâmetro importante que eu falei, né? Que é a viscosidade. A viscosidade vai ser um parâmetro bastante importante para esse equipamento. Então como é que funciona? À medida que você para uma dada viscosidade mais baixa, né? À medida que você aumenta a pressão,
ela vai se distanciando da curva teórica. Então, o que acontece? Essa aqui seria a curva real. Por quê? Porque aqui, com o aumento da pressão, aumenta o que eu disse, o slip. O slip da bomba, né, que acontece na bomba. E isso está relacionado com a viscosidade. A partir de 1000 centipoise, centipoa, né, que o pessoal gosta de falar, você já não vê diferença. Mas para a viscosidade, né, 100 centipoise, só para você ter um comparativo, a água é 1 centipoise, né? Então a gente está falando de coisas já que são bastante viscosas, mas não tão viscosas assim. Existem, né, produtos que têm viscosidade de 100 mil CP, né, centipoise. Então, aí, né, nesses casos, mas acima de 1000 CP, agora estou na dúvida se é 1000 ou 10.000, mas aqui já praticamente você já não tem essa variação aqui. Então, à medida que você vai aumentando a viscosidade, a curva vai se aproximando dessa curva da linha vermelha, né? Então, isso existe um gráfico também que o fabricante fornece, né, sua curva característica, que num outro momento a gente pode discutir esse diagrama relacionado à bomba de lóbulos, né? Então, esse seria o funcionamento. E o ponto de operação da bomba? Bom, o ponto de operação da bomba acontece da mesma forma que acontecia, que a gente comentou, da bomba centrífuga. Você vai ter a curva do sistema, que é do mesmo jeito, a mesma ideia, que vai ser assim. Então, a minha curva do sistema aqui, ela vai ser proporcional ao HGEL, que é a altura geométrica de elevação, mais as perdas de carga. E eu já falei, né, mas vai que esse é o primeiro vídeo que você assiste, a perda de carga, ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então ela vai ter uma parábola, né? Ela começa num determinado aqui para vazão zero, né, acontece aqui, e aí você vai ter, né, um funcionamento aqui. E aonde que vai ser então a curva, o ponto de operação dessa bomba? O ponto de operação dessa bomba vai ser no cruzamento entre a curva da bomba real e a curva do sistema. Então, esse vai ser o ponto de operação. Digamos que você mexeu na sua instalação que aliviou um pouco a pressão, né? Então, você mudou a curva do seu sistema. Digamos que você tem uma curva aqui. Então, o que acontece? Seu outro ponto de operação, que você tem a curva do sistema 2, o ponto de operação 2, que seria 1. Então, ou seja, à medida que você altera, né, mexe no registro, você altera, né, a posição do ponto de operação do seu equipamento, né? Então, a curva do sistema é exatamente a mesma coisa de uma bomba centrífuga, né? Se você já assistiu, você vai saber bem disso aqui. Então, ou seja, né, a gente tem que pegar a curva real e os fabricantes dão uma curva lá que dá para você achar qual é a curva, qual seria, né, o ponto de operação do seu equipamento. Bom, aí digamos que você aumente a rotação. Aumentando a rotação, a curva vai vir para cá. Não vou desenhar tudo aqui para não atrapalhar muito. E se você diminuir a rotação, você vai ter a curva para cá. E é claro que ela vai fazer a inclinaçãozinha de acordo com com o slip, né, que vai depender da viscosidade do equipamento, né? Então esse seria, né, de maneira bem rápida, em 15 minutos, aí 20 minutos, sei lá, como funciona uma bomba de lobos. E se você quer saber mais sobre equipamentos rotativos, né, eu fiz uma semana dos equipamentos rotativos ao vivo, mas ela está gravado, né? E dá para você acessar onde a gente falou da maioria ali, uma boa parte desses equipamentos, né? Todos esses que estão na tela aqui, bomba pneumática, bomba centrífuga, de engrenagens, ventilador, bomba de pistão, bomba helicoidal. Se esse assunto lhe interessa, né, tem um link na descrição do vídeo, só você clicar lá, se inscrever e acessar essa semana dos equipamentos rotativos. São 10 horas, né, de conteúdo, né, que você vai sobre esses temas aí. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima oportunidade. Um abraço e até lá.